Eu não sou especialista da felicidade. Eu vou falar sobre... O título é muito complicado, mas não fiquem assustados. O título é A Cronobiologia da Melancolia, mas o que eu vou falar, basicamente, é de luz, obscuridade, moléculas, cérebro, comportamentos e estados de alma. Basicamente, o que vou falar é de cada um de nós que aqui estamos, que somos isto tudo, e porque é que foi, qual é a minha história, o que é que eu trouxe como tema para poder falar durante 15 minutos convosco. É uma história de coincidências, nada mais. Hoje é 21 de março, o dia em que o TED está a ser organizado aqui no Porto. 21 de março é o dia em que a quantidade de luz por 24 horas aumenta, porque o painel em que me inseriram é sobre blues. A tradução que eu acho no plano clínico mais adequada para os blues é a melancolia. E uma coincidência, hoje mesmo, que ainda há pouco, um orador nesta sala disse que no inverno definhava e que na primavera começava a expandir e não sabia porquê. Conjugando estas coincidências, a resposta que o neurocientista tem que dar a estas questões do dia-a-dia é porquê? E é um pouco essa história que eu vos vou aqui trazer, começando por, desde logo, atribuir as culpas destas alternâncias dos nossos estados de alma ao nosso planeta e, de facto, ao facto de aquilo que constitui para todos os seres vivos deste planeta o principal fator da adaptação é a alternância luz-obscuridade. Desde os seres unicelulares até nós, houve uma necessidade ao longo da evolução de desenvolver mecanismos de adaptação para que este ciclo de 24 horas, os chamados ritmos circadianos, acabassem por constituir uma forma de nos adaptarmos a essas rotações e alternância da luz-obscuridade. Mas não é só este ciclo. O nosso planeta também anda à volta do Sol. E isso também introduz um outro ciclo, basicamente que nos dá quantidade de horas de luz que temos mais ou menos ao longo de um ano. Quando o neurocientista tenta responder será que, quando todos nós dizemos, e devo-vos dizer que as estatísticas dizem que, por exemplo, aqui nesta sala, cerca de 200 pessoas devem todos os anos, no inverno, deprimirem, é o que dizem as estatísticas. Porquê é que isto acontece? Porque é que o povo diz, na queda da folha eu sinto-me a cair como as folhas e na primavera eu sinto-me a despontar como as flores? Será isto apenas um conhecimento popular ou será que isto tem algum fundamento neurocientífico? É esta história que eu vos quero contar e, portanto, dizer-vos que o primeiro ritmo que determina a nossa vida biológica, que tem que ver com o nosso cérebro, é esta alternância entre luz e obscuridade. E porquê? Não fiquem aflitos com os slides que são complicados, mas eu vou fazer aquilo que foi hoje dito há pouco, que é traduzir em palavras simples o que é complicado. A luz basicamente tem duas funções. Uma, fazer-nos ver, e outra, trazer um sinal ao cérebro de quando está obscuridade ou quando está claridade. Um invisual não vê, mas sabe quando é claro ou quando é escuro, quando há luz ou quando há obscuridade. A razão é só uma. É que a luz chega ao cérebro por duas vias. Uma que vai para a retina e que nos impressiona depois o cérebro e nos dá as imagens do mundo, e outro que segue por uma outra via, vai para uma outra substância mais complexa, chamada o núcleo supraquiasmático, não importa, que vai dizer ao cérebro se estamos com luz ou se estamos com sombra. Isto vai ser traduzido em termos das ordens que é preciso dar ao organismo, vai ser traduzido pela produção, maior ou menor,
de uma hormona chamada melatonina. Hormona que é segregada pela célebre glândula que o Descartes achava que era a cozedura entre a alma e o corpo, que é a epífise, e durante a noite, como veem neste gráfico, nós produzimos melatonina e durante o dia nós temos a melatonina bloqueada. Isto vai ser fundamental, por exemplo, para regular o sono. O que é que acontece quando há um jet lag? Quando nós rapidamente mudamos de fuso horário? Há um atraso e uma mudança nesta secreção e por isso nós temos todas aquelas manifestações. Mas não é do jet lag que eu vos quero falar. Vos quero dizer, e cá está o slide complicado, é que esta quantidade de melatonina que é segregada vai funcionar e vai atuar naquilo que nós chamamos os relógios biológicos. Nós temos relógios dentro de nós que determinam os nossos ritmos. Todos nós sabemos, são os biorritmos, que é muito falado, inclusivamente, em alguma literatura menos científica, mas o que é importante é que estes relógios vão determinar a forma como nós, por exemplo, temos mais atividade motora ou menos atividade motora. Como nós temos mais fome ou menos fome. Como oscila a nossa temperatura corporal. Mas também, e essa é a parte que eu reputo como má, isto são aqui as flutuações destes ritmos, mas também, isto é a parte que eu reputo como mais importante, porque é aquela em que tenho de alguma forma feito alguma investigação, é nos nossos afetos. Isto é, a nossa vida afetiva. O facto de nos sentirmos mais alegres para um polo ou mais tristes para o outro tem flutuações. E nós pensávamos, até há pouco tempo, que estas flutuações resultavam de uma espécie de efeito inverso. Quando subia a alegria, a tristeza baixava. E quando baixava a tristeza, subia a alegria. Mas não é assim. O que nós vemos aqui neste gráfico é que, ao longo de 24 horas, nós temos flutuações dos nossos afetos positivos, isto é, temos flutuações da nossa alegria, da nossa certa expansão, que não são tão visíveis nem tão evidentes nos afetos negativos. E, portanto, o balanço que ocorre entre eu sentir-me mais bem disposto, eu sentir-me com mais energia mental e com mais energia afetiva para enfrentar um dia, tem que ver com as flutuações da alegria e não tanto com as flutuações da tristeza. Falei-vos também que, para além deste ritmo diário, há um ritmo ao longo de um ano. O que vem aqui neste slide deste gráfico é a distribuição, é o chamado fotoperíodo, que é a distribuição da quantidade de luz por hora. E nós vemos que este fotoperíodo varia e ele começa, basicamente, a subir justamente no hemisfério norte, hoje, 21 de março. E vai subindo até, tendo um pico mais ou menos por julho, depois começa a descer. Este fotoperíodo é fundamental e é extremamente importante porque permite-nos perceber a patologia. Vou falar pouco de patologia. Permite-nos perceber, como eu disse há pouco, que eu calculei que estavam aqui 1000 pessoas e, portanto, 200 deveriam ter as tais sintomas chamados de depressão sazonal e 80% não apresentam esses sintomas, mas apresentam uma baixa da atividade e da afetividade. O que é curioso é que estes 20% destas pessoas que apresentam isto que nós chamamos de depressão sazonal, queixam-se de tristeza, habitualmente a partir do outono, baixa da atividade, mais necessidade de dormir, uma grande necessidade de ingerir hidratos de carbono, maior irritabilidade e muita fadiga. Se repararem nisto, isto é um comportamento que é o comportamento que acontece habitualmente nos animais que hibernam antes de iniciar o período de hibernação. Isto é, de alguma forma, segundo alguns trabalhos que têm vindo a ser publicados, é a tradução em alguns de nós de um programa, que foi um programa muito primitivo de adaptação a estas alterações da luz ao longo do ano. Nós vemos por estes gráficos que
e azul está o período de sono, que nestas alturas, nesta patologia que acontece habitualmente no período do outono, inverno, no ciclo também diário, no ritmo circadiano, a amarelo conseguem ver que há uma diferença entre esses doentes deprimidos e os controles que não estão deprimidos nos próprios ritmos do dia-a-dia. Ou seja, nós no dia-a-dia sofremos as consequências destas flutuações do fotoperíodo. Este gráfico traduz exatamente essa diferença que eu acabei de dizer. Reparem que, enquanto que a azul, que está em cima, que são pessoas que não têm esta depressão, ao longo das 24 horas, elas têm uma flutuação relativamente ligeira dos seus ritmos de alegria, nos doentes com depressão do inverno têm, de facto, um abaixamento enorme para o polo da tristeza. Perguntarão, sim, e depois tem algum interesse? Tem muito interesse do ponto de vista, como vamos ver há pouco, tem muito interesse para o tratamento. Porque numa altura em que nós andamos com dificuldades de conseguir pagar os medicamentos, deixaram de ser comparticipados, muitos deles, ou baixaram e aumentaram o preço, o tratamento deste tipo de patologias não é feito, nem deve ser feito através de medicamentos, mas sim daquilo que eu já vos vou mostrar daqui a pouco. Este estudo é um estudo que eu fiz e que ainda não está publicado, mas que acabou há pouco tempo, em que estudei 72 saudáveis e 65 deprimidos com depressão chamada sazonal. A linha amarela mostra o fotoperíodo e mostra desde precisamente 21 de março a 21 de março. Reparem que a vermelho estão a flutuação ao longo do ano dos afetos positivos das pessoas saudáveis, destes 72 pessoas saudáveis, e que a flutuação é ligeira, muito embora exista, e é aquilo que nós dizemos, que todos nós estamos mais deprimidos, temos mais blues, mais melancolia nos períodos de menos luz e temos mais expansão nos dias de mais luz. Mas o que acontece é que nas pessoas que têm este tipo de depressão muito específica, há uma quebra acentuada neste período dos afetos negativos. Sabemos que a luz tem um efeito extremamente importante sobre este desfazamento destes ritmos. E não é uma luz qualquer, tem que ser uma luz branca e não pode ser a qualquer hora do dia, tem que ser a luz matinal. A luz matinal vai atrasar este período, este desfazamento deste ritmo e permitir que aquela linha azul, que é a linha do deprimido, se cole de alguma forma à linha branca, que é a linha da pessoa que não tem esse problema. Então, o que é que isto significa? Isto significa basicamente que para este tipo de pessoas com depressão sazonal, e citando o atual presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, Mário Maio, que diz que a maior aquisição da psiquiatria em termos de utilização de tratamentos físicos foi a terapia pela luz. A terapia pela luz foi a maior aquisição que a psiquiatria teve e, para além disso, não é cara. Aquilo que se recomenda é que, e é o que eu tenho recomendado também a algumas pessoas que me procuram nesse sentido, aquilo que se recomenda é que de manhã, tem que ser de manhã, durante meia hora, enquanto as pessoas tomam um pequeno almoço ou leem um jornal, terem pelo menos 2.500 lux de luz branca durante o período de menor luminosidade. Mas também, e a referência aqui à direita é nesse sentido, mas também as pessoas que não estão deprimidas beneficiam largamente, se puderem, durante a manhã, apanharem a luz do sol. Eu, por acaso, reparei no intervalo, não sei se de manhã foi assim, que nem 10% das pessoas que estão aqui aproveitaram o intervalo para apanhar a luz, que eram todas cá dentro. Eu penso que esta é a mensagem que as neurociências podem trazer a cada um de nós no dia-a-dia, é que há conhecimentos científicos que nos podem ajudar a mudar um pouco os nossos comportamentos e a podermos sentir-nos um pouco mais felizes
utilizando aquilo que o planeta nos dá, que é a luz. Muito obrigado.